Olá, turma. Iniciando aí a parte de operações com conjunto. São 3 operações conjunto, no caso a união, intersecção, diferença. Não é difícil, pessoal. Não é difícil. Bem simples. União, intersecção e diferença entre 2 ou mais conjuntos. Tá certo? Bem simples. Soma de dúvidas vocês vão gostar dessa partezinha aí, devido à facilidade que é você fazer a união ou a intersecção ou a diferença entre 2 ou mais conjuntos. Beleza? Então, dúvida, página 15 do livro de vocês. Dúvida, página 15 ou então procurar o professor. Beleza? As operações de conjunto são união, intersecção e diferença. Acabou-se. Só isso. União, intersecção e diferença entre 2 ou mais conjuntos. A união é representada por esse símbolozinho, até parece com a letra U maiúscula. Né? Se A e B dois conjuntos, temos a união B igual a x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. E essa denominaçãozinha aí é uma expressão matemática. Muitas vezes o aluno fica com dificuldade nisso aí. Não se preocupe. Tá ok? Portanto, a união quer dizer juntar os elementos. Só isso, pessoal. Não tem outra coisa a fazer. Tá certo? A união de 2 ou mais conjuntos é a junção dos seus elementos, ou então dos seus termos. Beleza? Bom, se o conjunto A e B determine a união B, juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Só isso. Não tem outra coisa para fazer. De preferência do menor para o maior. Eu falei de preferência, não obrigatória. De preferência do menor para o maior. Aqui a união B vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Acabou. A união juntar. Só isso. Tá bom? Intersecção ou intersecção de conjunto. Mais fácil do que a união. É mais fácil. Ao escrever A inter B, esse símbolo aí, quer dizer, intersecção, é como se fosse o símbolo da união contrário, dando aí uma volta de 180 graus. A inter B, você pode pronunciar assim, A inter B, ou então A intersecção B. Estamos procurando os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, já que eu estou falando do conjunto A e B. Ok? Olha a denominaçãozinha aqui, a representação matemática. A inter B é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Ou seja, tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se estiver trabalhando com 3 conjuntos, seria quais os elementos que pertencem aos 3 conjuntos ao mesmo tempo? Fácil, não tem dificuldade. Tá bom? Daí, o exemplozinho para você tirar todas as dúvidas. Seja o conjunto A e B, determine A inter B. A inter B, vamos procurar os elementos que estão repetidos. Pronto, acabou. Quais são os elementos que estão repetidos? Ou seja, está tanto no conjunto A, assim como está no conjunto B. Se você olhar aqui, só em olhar, percebe logo. O 4, o 5 e o 7. 4, 5 e 7. Não tem dificuldade, pessoal. Não tem dificuldade. União, vamos ver aqui, união, relembrar. Tá. União é você juntar os elementos de preferência do menor para o maior. Acabou. Intersecção, os elementos estão repetidos. Acabou. Baseado nessa ideia que eu acabei de falar agora, você resolve todas as questões de união ou intersecção entre 2 ou mais conjuntos. Tudo. Vamos. Diferença entre conjuntos. A diferença é formada pelos elementos que pertencem ao conjunto e não pertencem ao outro conjunto. Tá certo? Fica até um pouco mais difícil, teoricamente falando, de você entender. Por exemplo, A menos B é igual a x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Fica difícil você entender nessa teoria aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para a prática. Seja o conjunto A e B, determine A menos B. Vou fazer a pergunta diferente agora para a gente entender. Quais são os elementos que estão em A e não estão em B? O número 1, o 3, o 5 e acabou-se.
A menos B vai ser 1, 3 e 5. Por quê, professor? Porque esses elementos estão em A e não estão em B. É como você tem o conjunto A e retira todos os elementos que tem no conjunto B. Portanto, o 2 vai embora, o 4 vai embora, o 6 vai embora, né? Tá bom? Professor, se fosse B menos A. Pronto, muito boa a pergunta. B menos A. Os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. No caso aqui seria quem? O 7 e o número 8. O número 7 e o número 8. Tudo bem? Portanto, pessoal, a diferença entre dois ou mais conjuntos requer um pouco mais de atenção, mas não é difícil. Não é difícil. Vamos relembrar. União é juntar. A união mais fácil que tem é juntar. Intersecção é a questão repetido. Repetido. Tudo bem? Portanto, deixo essa atividadezinha aqui para vocês. Tem algumas resolvidas. Você pode parar o vídeo, né? Para resolver, para ver se você acerta. Tenho essa atividade número 3 que eu não resolvi. E aqui eu tenho umas questões que eu não resolvi. Professor, eu tenho umas questões aqui, no caso a letra B, está entre parênteses. Fácil, resolve a primeira operação entre parênteses. Resolve a primeira operação entre parênteses. Letra C de casa para você. Certo? Letra E para você. Tá bom? Vamos lá, valeu, vamos estudar, pessoal.